Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém. Louvado seja Deus. Essa é uma manhã de muita alegria para nós, muita alegria mesmo. Estávamos ali juntos orando e eu estava dizendo que a Bíblia diz que devemos orar, porque tem uma seara grande e poucos são os trabalhadores. Então o que está acontecendo aqui hoje de manhã é sim uma resposta de oração. E eu queria assim, com todo o carinho e toda a alegria do mundo, chamar para que se colocasse, sentasse aqui conosco no púlpito nessa manhã, Cláudio Melgarejo e a sua esposa, Nádia Melgarejo, por gentileza, queridos, subam aqui e nós vamos recebê-los com uma salva de palmas para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Privilégio para nós tê-los aqui. E cabe a mim nessa manhã partilhar uma rápida palavra antes que passemos ao momento da ordenação, da leitura da ata do concílio e da ordenação. E eu partilho então com a igreja nessa manhã um texto bíblico que está em Atos, capítulo 24, Atos 20, versículo 24. Peço a você que abra a sua Bíblia também, por gentileza. Nós vamos ler somente esse versículo, Atos, capítulo número 20, versículo de número 24. Texto da palavra do Senhor. Partilhamos esse texto, quero falar algumas breves palavras e aí nós vamos orar. Diz assim o texto bíblico, Atos 20, versículo 24: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui nessa manhã, obrigado pela chance que temos e a oportunidade, a graça que o Senhor nos dá de ordenarmos ao ministério da palavra nessa manhã, Cláudio Melgarejo. Pedimos que a Tua palavra fale ao nosso coração pelos próximos minutos, em nome de Jesus. Amém e amém. Saúdo a todos os visitantes que estão aqui, parentes, amigos, os pastores queridos, vindos de outras igrejas que estão aqui conosco também. A todos vocês, eu preciso fazer uma diligência aqui, sempre tento fazer isso, agradecer aos meus mestres, aqueles que me formaram. Então hoje meu professor de homilética que está aqui também, pastor Marcos Batista. Então quando você me ouve pregar, o que sai de bom desse púlpito é culpa dele. O que sai de ruim é que eu não aprendi com ele. Então, muito obrigado. Ele é formador de muitos de nós que estamos aqui hoje, passamos pelas suas mãos. Obrigado a todos que estão aqui nessa manhã, para nós uma gentileza recebê-los aqui. E eu queria falar rapidamente, Cláudio, hoje com vocês sobre 3 aspectos do ministério pastoral. Não quero me delongar. E o contexto do texto que nós lemos, irmãos, é um contexto que Paulo está fazendo uma viagem e ele para em Mileto, ele quer ir para Jerusalém, e quando ele está em Mileto, ele diz para a sua equipe assim: chamem os pastores de Éfeso, chame os pastores, chame os presbíteros, eu quero dar para eles algumas orientações. Paulo havia ficado em Éfeso 3 anos, uma cidade idólatra, tinha o templo da grande deusa Diana, a deusa Diana dos Efésios, uma cidade cosmopolita, uma cidade de 300 mil habitantes, uma cidade onde havia muita idolatria. E no tempo em que Paulo está ali, naqueles 3 anos em que Paulo está naquela cidade, no seu ministério, a idolatria recua, a feitiçaria recua e a palavra de Deus avança. E agora Paulo tem como desejo ir para Jerusalém e ele quer deixar palavras, orientações àqueles pastores que ali estão, porque naquele tempo ele plantou muitas igrejas em Éfeso, que era uma capital da província da Ásia Menor. Ele plantou igrejas em Tiatira, em Sardes, em Colossos, próprio Éfeso, Esmirna, Pérgamo. E agora nessa conversa com os seus pastores, se você pega Atos 20, do 20 em diante, caberia um livro, ou caberia um ponto em cada versículo sobre o que falar para pastores. Mas eu pensei só o versículo de número 24, aonde Paulo diz: em nada considero a minha vida preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para anunciar o evangelho do reino de Deus. E eu queria, à luz desse texto, dizer 3 coisas para você hoje, meu querido irmão, e serve para todos nós também, é claro, mas 3 coisas sobre o ministério pastoral. Primeiro, que o ministério pastoral ele é uma vocação. Paulo diz: o ministério que recebi do Senhor Jesus. O ministério ele tem um mistério, se assim eu posso dizer. O ministério é um mistério, porque ele não pode ser forçado, ninguém é forçado por Deus a nada,
mas ele também tem uma linha aonde não adianta só a gente dizer eu quero. É necessário um chamamento de Deus. Ele tem uma dose em que nós nos apresentamos e dizemos, Senhor, usa-me, mas ele também uma dose do Senhor tem uma dose de dizer, eu quero te usar e eu vou te usar. É necessário vocação, porque você vai entrar nessa estrada e existem dias no ministério que só a vocação segura o obreiro. Existem dias no ministério que a sua única convicção remanescente é a convicção de que Deus te chamou. Por isso o ministério é sim vocação. Um dos primeiros livros que eu li quando entrei no seminário era um livro do John Jowett, chamado O Pregador, Sua Vida e Obra. Esse é um clássico, O Pregador, a Sua Vida e a Obra. E ele diz em determinado momento no livro que o chamado se assemelha a algemas invisíveis. Não que você esteja preso a alguma coisa, não é essa a ideia, mas a ideia é que você está tão profundamente aliançado a algo que não tem como separar. O chamado é o Cláudio e o Cláudio é o chamado. A vocação é o obreiro e o obreiro é a vocação. Há uma algema que nos prende àquilo. E o mesmo autor, naquele livro, ele discorre uma ideia, que eu preciso parafrasear, porque o livro é antigo, mas a ideia é mais ou menos assim. Tem gente que acha que a vocação, o ministério é o seguinte. Bom, eu fui lá e eu fiz vestibular para medicina, não consegui passar. Eu disse, bom, vai que a minha área é exatas, então eu vou fazer engenharia. Aí eu faço vestibular para engenharia, tomei bomba também. Bom, de certo, então o senhor me chamou para ser empreendedor. Aí eu abro um comércio, e o meu comércio fracassa. E depois que tudo na minha vida dá errado, eu digo assim, acho que Deus está me chamando para o ministério. Acho que Deus está me chamando. E ele diz, não, o ministério não é isso, o ministério não é, depois que todas as portas estão fechadas, eu digo, só me sobrou a porta do ministério. Ele diz, a vocação é enxergar todas as portas abertas e dizer, mas não tem nenhuma outra que me atraia, a única pela qual eu quero entrar é a vocação do Senhor na minha vida. Isso é ministério, isso é chamado, isso é vocação. Vocacionado, ele atende o chamado de Deus e você percebe. Aí, os irmãos estão aqui, e eu estava dizendo isso ali também, antes de nós virmos para cá, a gente percebe quando a gente está conversando com o vocacionado, sim ou não, irmãos? A gente percebe, porque o vocacionado ele é meio estranho, tá? Não é? Todo pastor tem esse cara é meio estranho, é vocacionado. Você olha para o vocacionado, ele é diferente, ele fala diferente, ele percebe algumas coisas antes, ele percebe algumas coisas que as outras pessoas não veem, porque isso é a vocação que está sobre a vida da pessoa. Então o sonho da nossa vida, o maior sonho da nossa vida tem que ser pastor. Porque nessas minhas andanças de pregar em outros lugares, falar em outros lugares, em outros círculos até fora da nossa denominação, eu estranhamente às vezes encontro pastores que o sonho da vida dele é ser vereador. Qual é o seu sonho? Ser vereador. E nada contra a vida pública, eu não quero tirar o brilho da vida pública, seja vereador, deputado, senador ou o que for, mas nós temos um chamado sublime, um chamado divino, e quem tem uma vocação não deveria namorar ou ansiar outras coisas. Nós somos chamados para sermos obreiros do Senhor. É vocação que repousa sobre a nossa vida. Era Spurgeon que dizia para os seus estudantes, ele dizia, meus queridos, se a rainha da Inglaterra vos convocardes para seres embaixador dela em qualquer nação desse mundo, não vos rebaixeis, porque vocês já são embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Vocação, ele diz, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, eu digo nessa manhã, Cláudio, o ministério é vocação, mas o ministério também é abnegação, porque o texto começa dizendo, em nada tenho a minha vida por preciosa. É a abnegação. Quando eu decidi vir para o seminário, eu tinha de 17 para 18 anos, eu recebi o chamado com 17 anos, e dos 17 para os 18 eu vim para o seminário. E eu me lembro que eu estava conversando, eu era um adolescente, eu estava numa roda de conversa, e um amigo de um amigo meu, recém chegando na igreja, e eu estava falando, onde você vai ano que vem, Cristian? Que era a época de decidir as faculdades, né? E cada um ia seguir seu curso. Eu falei, eu vou para o seminário. Ele me olhou de cima a baixo, e ele disse assim, tu vai para o seminário? Eu falei, vou. Você vai ser pastor? Eu falei, vou. A terceira pergunta foi assim, e como que você vai sustentar a sua família? Como que você... E eu preciso dizer para os irmãos, eu passei tanto perrengue nos primeiros anos da vocação, que eu quase dei razão para ele. Falei, ele estava certo. Como é que vai ser isso?
Abnegação, abrir mãos. Se Deus nos chama, e eu quero dizer isso para todos os chamados que estão aqui, eu digo sobre sua vida nessa manhã em nome de Jesus. O Deus que chama é o Deus que provê. Deus chama, Deus provê, Deus não deixa faltar, mesmo que sejam corvos os alimentando na beira de um riacho, Deus provê. Mas, se o chamado pressupõe sustento de Deus, o ministério também pressupõe a ausência de glória, a ausência de luxo, a ausência de honrarias. O ministério não deveria nos atrair por isso, para que o nosso nome seja exaltado, para que o nosso nome seja lembrado, para que o nosso nome seja glorificado. Não é isso que deve nos atrair. Paulo está dizendo, em nada considero a minha vida preciosa. Então, abnegação não é perder a vida, abnegação é entregar a vida. Não foi isso que Jesus disse? Ninguém tira a minha vida, eu a dou. E isso é abnegação no ministério pastoral. Eu estou entregando a minha vida. E para mim, na minha leitura, não é que Paulo esteja dizendo, não, minha vida não tem valor. Eu acho que não é isso. Eu leio esse texto como Paulo dizendo, a minha vida não é mais a coisa mais preciosa. Eu tenho outros tesouros, eu tenho outros valores, tem outras coisas que são mais importantes e mais valiosas do que a minha própria vida. E quem está dizendo isso é Paulo. Paulo enfrentou açoites, prisões, naufrágios, foi apedrejado. Vamos ouvir Paulo hoje de manhã, vamos ouvir ele dizendo a sua carreira. 2 Coríntios capítulo número 11, Paulo diz assim, um homem abnegado. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas e vigílias, muitas vezes em fome e sede e jejum, muitas vezes em frio e nudez. Só faltou ele completar a lista dizendo, torcia para o São Paulo. Pronto, completava a lista de sofrimentos da vida dele, não anda fácil. Mas é esse mesmo Paulo que está dizendo lá na sua última e derradeira carta, quando escreve a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo número 4, ele diz assim, mas eu, não importa o que foi da minha vida, o que importa é que eu combati o bom combate, que eu terminei a carreira e que eu guardei a fé. Isso é o que importa, não importa se meu nome foi lembrado, o que importa é que o combate foi combatido, que a carreira foi terminada e que a fé foi guardada. Paulo está dizendo que o lugar mais seguro para um obreiro é o centro da vontade de Deus, aconteça aquilo que acontecer. Por isso eu queria te dizer isso, eu entendo que Paulo olhava para a sua vida não como um fim, mas como um meio. A minha vida não é o fim, a minha vida é um meio de levar a palavra de Deus. Por isso, grava o conselho que eu te digo hoje de manhã, meu querido irmão. Não olhe para o ministério como um espelho. Olhe para o ministério como um vidro. Se eu colocasse um espelho de 2x2 na minha frente aqui agora, tudo que eu veria não seria nada mais do que eu mesmo. É isso que um espelho me mostra. Minhas vontades, meus desejos, meu nome sendo lembrado, meu sermão sendo repetido, minha pregação alcançando visualizações no YouTube, as pessoas falando sobre como a minha prédica, as pessoas dizendo isso, eu. É só isso que eu enxergo. Mas se eu tiro da minha frente um espelho e eu coloco um vidro de 2x2 aqui, eu não me vejo. Eu vejo as pessoas, eu vejo a missão, eu vejo os irmãos, eu vejo aquilo que eu tenho que fazer para a glória de Deus. Nunca olhe para o ministério como um espelho, olhe como um vidro. O que importa não é se as pessoas vão nos lembrar, o que importa é fazer o nome de Deus lembrado, o nome de Deus amado, o nome de Cristo conhecido. É a história de um homem chamado Charles Thomas Studd. No final do século XIX, ele é o esportista mais brilhante do Reino Unido, ele é um jogador de cricket, ele é o primeiro grande astro da Inglaterra. Então ele é rico, ele é influente, ele é famoso, mas esse camarada se converte.
E quando ele se converte, ele recebe uma chamada missionária. E o que ele faz? Ele sai, ele abandona a sua carreira, ele sai do holofote, ele começa a doar os seus bens para instituições cristãs, e ele diz: eu vou ser missionário. Foi ser missionário na Ásia, foi ser missionário na África. E quando ele anuncia que ele está deixando tudo para ser missionário, alguém pergunta para ele: você vai ser missionário? Isso é um sacrifício grande demais para você. E a resposta que ele dá àquela pergunta, meu querido irmão, naquele dia foi assim: se Jesus Cristo é Deus, e Ele deu a sua vida por mim, então não tem sacrifício tão grande que eu não possa fazer por amor a Ele. Abnegação. E por fim, se ministério é vocação, se ministério é abnegação, ministério é paixão. Paixão. Eu não tenho a vida de mim mesmo preciosa em nada, contanto que complete a carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para anunciar o Evangelho do Reino de Deus. A paixão daquele homem não é nenhuma outra, Cláudio. A paixão dele é anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Essa é a sua motivação, é isso que faz os seus olhos brilharem, é isso que tira o sono dele à noite, é isso que a mente dele está ocupada, é isso que... Paixão no ministério não é um emocionalismo exagerado, as pessoas confundem as coisas. Paixão não é um emocionalismo, paixão é um fogo ardente no coração. Paixão é algo que arde aqui dentro de nós. E eu pensando sobre isso, eu escrevi o seguinte, eu escrevi assim, paixão sem espírito é emocionalismo. Espírito sem paixão é formalismo. Agora, espírito e paixão é poder de Deus na nossa vida. Que você seja um obreiro com espírito e com paixão, que haja poder, como Jeremias. Em Jeremias capítulo número 20, Jeremias está meio frustradão com Deus. Ele diz: Deus, o Senhor me chamou, eu falo, ninguém me ouve, eu falo, as pessoas caçam daquilo que eu estou dizendo, meu discurso não bate mais, eles não querem mais ouvir, e eu cheguei a pensar em parar de falar. É isso que Jeremias está dizendo. Só que quando eu pensei em cerrar a minha boca, eu me lembrei, Jeremias capítulo 20, versículo número 9, isso me foi um fogo no coração, um fogo ardente cerrado nos meus ossos. Ele diz: eu queria parar de falar, mas não dá, porque tem um fogo no meu coração. Eu queria parar de falar a mensagem que o Senhor está me falando, mas não dá, tem um fogo cerrado nos meus ossos. A minha vida é proclamar a palavra do Senhor. Pregue a palavra, meu irmão. Pregue a palavra, pregue o Evangelho. Para um pastor, o único vetor que guia a nossa vida deve ser anunciar o Evangelho do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. É ser um embaixador de Deus, é ser um ministro da reconciliação, é ser boca de Deus no mundo que está se perdendo. É em toda e qualquer circunstância, esteja você preso ou solto, esteja você com fome ou abastado, esteja você com saúde ou doente, com dinheiro ou sem dinheiro, em todo o tempo anunciando a palavra do Senhor. O Evangelho do Reino de Deus. Foi o mesmo Paulo que disse em 1 Coríntios capítulo número 9, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. E é nesse mesmo capítulo que ele diz: faço-me de fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz de tudo para com todos, a fim de que por todos os modos salvar alguns. 23, faço tudo por causa do Evangelho. Evangelho, a missão de um pastor é pregar a palavra de Deus. É a paixão que traz profundidade e significado para aquilo que a gente diz. John Piper escreveu um livro chamado Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. E ele diz isso: é a paixão que traz profundidade e significado ao que nós fazemos. E ele se refere nesse texto, nesse livro ele conta uma história, um dia de profissões na escola, e aí várias profissões levadas. Uma das profissões era um motorista de ônibus. E um dos adolescentes estava ali, fez a pergunta: poxa, deve ser difícil, deve ser enfadonho, acordar 4 da manhã, 5 horas da manhã e passar o dia dirigindo, deve ser difícil. E aquele motorista, a fazer uso da palavra, disse assim: é que eu não só dirijo o ônibus, eu levo as pessoas aonde elas precisam chegar. A gente está aqui para apontar para as pessoas onde elas têm que chegar, e elas têm que estar diante de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o nosso sucesso, pôr pessoas diante de Jesus. A missão de Paulo não era ser reconhecido, não era ter o seu nome cravado na história, era fazer Cristo conhecido, era fazer Cristo amado. Que o seu coração tenha uma grande paixão durante todos os dias da sua carreira ministerial, e ela será longa para a glória de Deus.
e que você seja conhecido como um homem que a tempo e fora de tempo, em dia ou de noite, bem ou mal, sempre foi encontrado não ministrando neurociência, neurolinguística, nenhuma das matérias humanas, e cada uma tem o seu valor e elas são importantes, mas nós não fomos chamados para ensinar o povo nada disso, porque nós estamos aqui para anunciar o evangelho da verdade de Deus, a palavra que limpa, que santifica, que salva, que sara, que traz fé, porque a fé vem, como diz Romanos 10:17, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e que Cláudio e palavra sejam um só, que palavra e Cláudio sejam um só, e que em todo o tempo, quando você abrir a sua boca, o rio de Deus flua através de você, e a palavra da salvação seja pregada, e o evangelho de Cristo seja conhecido para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nada tem a minha vida preciosa por mim mesmo, contanto que complete o ministério, a carreira que recebi do Senhor Jesus, a anunciar o evangelho do reino de Deus, e que essa seja a marca do seu ministério frutífero e abençoado para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, glórias a Deus. Vamos orar. Enquanto eu oro, eu queria pedir para que o ministério subisse. O pastor Eduardo também subirá aqui para fazer a leitura da ata do concílio. Feche seus olhos. Na verdade, eu queria pedir até mais que a igreja levantasse suas mãos nesse instante. Dentro em breve nós vamos fazer oração de ordenação, mas nós vamos orar nessa hora suplicando que essa verdade seja encravada no coração do nosso irmão, em nome de Jesus. Deus, nessa manhã nós oramos pedindo que a tua palavra seja o centro do ministério da vida do Cláudio, em nome de Jesus. Que o Senhor revele tua vontade e tua verdade a ele, e que ele possa fazer parte de uma geração de obreiros que entendeu que o ministério é vocação. Fomos chamados, Senhor, fomos chamados. Que entendeu que o ministério passa por abnegação, dias, momentos em que poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa por nós mesmos, mas nós escolhemos abrir mão de tempos da nossa vida para construir, baseado no sangue de Cristo, o evangelho do reino de Deus. E que o Cláudio seja um obreiro apaixonado por Jesus, que haja uma paixão, um fogo no seu coração, cerrado nos seus ossos, a anunciar a palavra de Deus, que cura, sara e liberta. Oramos assim nesta manhã para a glória de Deus, em nome de Jesus, o nosso Senhor, amém e amém. Louvado seja Deus.